Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo da nossa série sobre disciplinas e hoje a nossa segunda disciplina eu vou falar sobre casamento. Casamento é algo muito interessante, né? Que, como é que eu posso dizer assim? Eu vejo o casamento ele mudando, né, ao longo dos tempos, sabe? É, quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, criança, eu via as pessoas sonhando em se casar e hoje, cada vez mais, esse sonho de casamento ele fica mais distante ou mais escasso, né? Muitas vezes as pessoas consideram que simplesmente viver junto já é alguma coisa, ou acha que só porque se assina lá no cartório um papel quer dizer que, né, é muito mais sério do que o que você vive. Enfim, mas fato é que casamento é o resultado de duas pessoas que estão se transformando em uma só. A ideia é como de um purê de batatas, né? Se você coloca duas batatas ali, né, e tal, pronto, você tem duas batatas. Tem muitas pessoas que vivem exatamente com duas batatas, mas o casamento é justamente quando as duas batatas começam a ser amassadas e misturadas entre elas. Os cristãos que são casados, as pessoas casadas que são cristãos, elas têm o mesmo Senhor, têm a mesma família, têm os mesmos filhos, e o mesmo futuro, e o mesmo destino final. Isso é, na verdade, o casamento é um mistério que ilustra parcialmente e cada vez mais profundo a união de Cristo com a igreja. Sabe, é por isso que o texto de Paulo, né, ele usa esse tipo de linguagem, a linguagem do casamento, para se referir entre Cristo e os maridos, a igreja e as esposas. Sabe, nós devemos manter a natureza misteriosa dessa união. E nós devemos compreender o que rege o amor matrimonial. Então eu quero falar para vocês sobre três tipos de amor: o amor sacrificial, o amor santificante e o amor próprio. Em primeiro lugar, o amor sacrificial, né, que é a chamada inicial que nós vemos em Efésios como um amor radical. Vamos ler aí Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Esse apelo ao amor matrimonial era uma senha diante de um compromisso doméstico dos homens da época, né? Então, ou seja, os homens eles devem amar suas esposas assim como Cristo amou por ela e se entregou, morreu por ela. Infelizmente, muitos acabam desistindo disso porque sabem ou porque não atingem esse objetivo de amar a ponto de se entregar. A morte, né, é o resultado de um amor conjugal e é necessário a todos nós. Então, se nós não estamos dispostos a morrer pela nossa esposa, pelo nosso marido, nós não entendemos o que é o verdadeiro amor, o amor conjugal, né? Mas esses que entendem, que morrem de fato, esses são aqueles que amam verdadeiramente. E aqui não é uma relação de se transformar em capacho, não, muito pelo contrário. O amor vai muito além disso, sabe? Isso vai muito além de exercer os nossos direitos. Entende? Por outro lado, junto com a morte vem o sofrimento, né? Quando Cristo se entregou por nós, ele não morreu simplesmente. Ele não foi simplesmente lá e tomou um tiro na cabeça, sei lá, e morreu. Uma morte súbita. Não, muito pelo contrário, ele sofreu. E então, aí vem uma identificação com a igreja. Tudo isso foi por mim e por sua razão. Sabe? E Saulo, né, ele perseguia a igreja.
E quando ele entendeu o amor, ele parou subitamente de perseguir a igreja. Porque ele entendeu o sofrimento. Juntamente com isso, a morte, o sofrimento, vem a intercessão, é se colocar-se no lugar. Quando Jesus estava prestes a ser entregue, ele passou a noite em intercessão, orando com os 12 discípulos. Quando ele terminou de orar pela igreja, pela sua noiva, então ele partiu para a cruz. Ele intercedeu e foi para a cruz. Uma pergunta que fica aqui é: você como marido, você tem orado pela sua esposa? Você tem abençoado ela nas coisas que ela faz? Você, esposa, tem orado pelo seu marido? É sua responsabilidade também orar pelo marido, tá? Você tem abençoado ele naquilo que ele faz? Se você é cristão e não está orando pelo seu cônjuge, você está pecando contra Deus. A oração é a obrigação conjugal do cristão. Em segundo lugar, o amor santificante. O amor que santifica. O casamento é o resultado de um amor verdadeiro e que ajuda a esvaziar o espaço cheio de egoísmo. Vamos ler Efésios 5, 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amor santificante. Esse amor, ele nos conduz à santidade. A maioria de nós, quando casa, seríamos como casas mesmo, com muitos móveis imobiliados, mas que precisam ser jogados fora, para que haja espaço para que outra pessoa possa entrar. Então, é necessário esvaziar esse espaço de egoísmo para que a outra pessoa possa viver conosco. E aqui muitos casamentos acabam justamente por causa disso. Querem continuar vivendo como batatas separadas e não entendem que precisam ser mescladas. Em terceiro lugar, o amor próprio. Pois é necessário ter amor próprio. A mitologia conta sobre Narciso, que não conseguia se apaixonar por ninguém, até que um dia ele viu a sua face refletida na água e ele se apaixonou por si a tal ponto de morrer. Então, a história conta que uma flor nasceu em seu lugar e essa flor recebeu o nome de Narciso. Então, não estamos aqui falando de um amor narcisista. Não, muito pelo contrário. Tá certo? Estamos falando de um amor próprio. Amor narcisista não é um amor. Ok? Então, Efésios 5, 28 a 30, vamos ler, diz algo muito interessante. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, em primeiro lugar é um compromisso. Os casamentos não dependem simplesmente de pessoas estarem apaixonadas. Pessoas que casam por paixão terminam dentro de pouco tempo, mas pessoas que lembram seus votos no dia do casamento, esses casamentos são aqueles que resistem. Não existe substituto para um pacto ou substituto para um compromisso. Quando um homem ele se compromete a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele sim será sempre fiel, desde que essa promessa seja real. E em contrapartida, a esposa também precisa ser fiel. Uma coisa que a igreja pode contar é com a fidelidade do noivo. A igreja pode contar com a fidelidade do noivo. E a sua esposa, ela pode contar com a sua fidelidade? Nós somos pecadores. Mas nós devemos ser fiéis mesmo assim. Mesmo assim. Nosso respeito, nossos olhos, nossa linguagem, nossos compromissos, nossa paixão, tudo isso deve dizer às nossas esposas: eu sou e sempre serei fiel a você. Ou então, as esposas aos maridos. É preciso reservar tempo, é preciso passar tempo para conversar, se comunicar, falar aquilo que está no seu coração. Às vezes, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer.
Às vezes é preciso abrir mão daquele campo verde do futebol para passar mais tempo com a esposa, para fazer um passeio com ela, para levar ela no shopping. Às vezes é necessário fazer esse tipo de coisa. Na disciplina do tempo que é necessário ter com os cônjuges, seja esposo, seja esposa. No ano de 1986 aconteceu uma pesquisa com 300 casais e foram perguntados a esses casais o que mantinham eles unidos. E um dos fatores que mais foi dito que para eles continuarem juntos foi o tempo que eles passavam juntos. Então, eu e você, nós precisamos entender que isso deve ser uma prioridade para nós. Deve ser uma prioridade permanecer na nossa agenda um tempo com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido. E passar tempo, eu não estou falando aqui que passar tempo é na frente da TV assistindo um filme enquanto mexe no celular. Isso não é passar tempo. Nesse momento você está passando tempo com a televisão, você está passando tempo com o celular, não está passando tempo com o seu cônjuge. Então o casamento, ele é algo que ele exige muito. Ele é um amor sacrificial, santificante, e ele exige um amor próprio. Essa é a lição de hoje. Até a próxima disciplina. Te espero lá.